A paz do Senhor é um tanto quanto diferente, né? Tá olhando vocês através da tela. É muito importante mesmo a gente estar junto, né? E por mais que tenham aqui 4 pessoas, 5, a presença do Senhor se manifesta entre nós. E glorificado seja o nome do Senhor por isso. Essa palavra é uma palavra que eu gosto muito e é uma palavra que tem me ajudado, na verdade, a me manter de pé e a fortalecer a minha fé. E também eu espero que hoje você seja alcançado, assim como eu fui, uma pessoa tão difícil de ser entendida, no sentido de eu sou muito questionador, eu sou muito cético para algumas coisas, e essa palavra que o Senhor me deu tem me fortalecido, porque toda vez que eu dou uma estremecida, o Senhor me faz lembrar no meu coração essa palavra. Amém? Então, hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia que Jesus ressuscitou, né? Hoje é um dia, para nós cristãos, o dia mais importante das nossas vidas, porque deu início ao plano da salvação, e é isso que eu queria falar hoje, sobre o plano da salvação, e que Deus hoje, é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Amados, eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque além de eu ser um pouco difícil de me comunicar, eu gostaria que você... É a mesma coisa de você começar um filme pela metade. Às vezes eu vejo que a palavra do Senhor, ela tem resposta para tudo, e às vezes eu me questiono em mim mesmo, por como ela tem resposta para tudo, e como ela... a gente às vezes não entende a palavra do Senhor, ou quando não, nós simplesmente abandonamos a palavra do Senhor. Isso é uma das questões que tem me intrigado, sabe? Por quê? Por quê, Senhor? Porque a sua palavra é tão clara sobre a questão da salvação, a sua palavra mostra milagres, né? Então isso tem tudo chamado muito a minha atenção. E eu encarei isso, que eu acho que talvez eu e você, a gente, talvez encarando a palavra do Senhor como um filme ou uma série, nós estamos, talvez pegamos ela do meio, ou no fim, quem sabe. Cada um se apegou em uma parte que lhe convia, ou uma parte que uma questão da tua vida foi conveniente. E eu gostaria que você prestasse atenção, para ver se faz sentido para você. A intenção da palavra hoje é de orientar e te alertar e te encorajar. Amém? Eu queria que vocês abrissem em Êxodo 3, 14 ao 15. Êxodo 3, do 14 ao 15. Disse Deus a Moisés, queria que vocês prestassem atenção: eu sou o que sou. Ponto. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse Deus, no 15 agora, disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Presta atenção agora, amados. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Aqui eu queria compartilhar com você o contexto dessa palavra, que está em Êxodo, né? Aqui nesse momento, Moisés, ele teve a primeira visão o primeiro contato com Deus, né? Deus se manifestou na sarça, pastor? Sarça, sarça em forma de fogo. E ali Moisés,
muito com medo, né? E indeciso, e olhava para ele totalmente incapacitado, né? Só que sobre a vida de Moisés tinha uma promessa, que era resgatar o povo, os hebreus, né, das mãos do faraó. Eu queria separar as coisas e voltar para o plano de salvação e também sobre a questão da preparação, né? O eu sou. Amados, o eu sou, que é o Senhor, ele é ontem, é hoje e é o mesmo sempre. Eu me apego muito nisso porque Deus mostra o caráter dele. E o caráter de Deus é constrangedor, é apaixonante. O caráter de Deus me faz me manter. Depois lá na frente eu quero que você não se levante do seu lugar para fazer qualquer coisa. No final você vai entender como Deus amarra a história desde o começo ao fim. É o mesmo Deus, é o mesmo Espírito. E para você, falando de Espírito, abrindo um parênteses aqui, você vê, se você estava no começo, Marcelo Álvares orou sobre tudo isso que vai ser falado agora. Então, é o mesmo Espírito, amados. E esse é o Espírito que o Senhor quer falar com você. Se hoje você está aqui ouvindo essa palavra, é que eu e você precisamos ouvir. Amém? Então, para recapitular, Êxodo é o segundo livro, né, da Bíblia, anterior é Gênesis, e depois que Adão pecou, Deus fez uma promessa através da vida de Abraão, que Abraão, através da descendência dele, ele povoaria o mundo. Então, eu vejo que Deus, ele vai, através desse plano de salvação e essa aliança que ele constituiu, porque eu vejo desde o início como um plano, ele faz com que as coisas vão acontecendo conforme o tempo. Se apegue nisso, por favor. As coisas vão acontecendo conforme o tempo, as pessoas vão morrendo e vão passando esse legado dia após dia, até chegar em mim e em você hoje. Esse é o plano de salvação. Então, Jacó, se eu não me engano, Jacó. Quando Abraão se mudou para o Egito, depois que José, filho de Jacó, virou governador. Inclusive, a história de José é sensacional. Depois que José virou governador, ele trouxe as 70 famílias que eram a nação de Israel para morar no Egito. Oi? Isso. E José, filho de Jacó. Isso. E José, que virou governador do Egito, ele trouxe a família dele para morar no Egito. Só que depois que, se eu não me engano, eles perpetuaram no Egito por quase 500 anos. Enfim. E José sabia da promessa do Senhor que foi imposta a Abraão, né? E José... me perdi no raciocínio. E José, eles perpetuaram quase 500 anos para permanecer, né? Permaneceram ali como nação no Egito. Só que Faraó, ele viu isso com... O Faraó era o Faraó ali, o rei atual, né? Ele viu o povo hebreu, um povo, vamos dizer assim, que poderia oferecer perigo, né, ao seu reinado, até porque Faraó ele cultuava vários deuses. Enfim, estou resumindo bastante, tá bom? Depois eu queria que vocês passassem por Êxodo para vocês entenderem melhor. Então, vendo Faraó que isso era
esse povo era um povo que oferecia perigo, ele foi e escravizou esse povo. Então, aí dá o início do plano da aliança do Senhor, porque aquele povo tem uma promessa, e o Senhor precisava fazer algo. E Moisés, que foi o libertador desse povo, Deus usou a vida de Moisés para trazer a libertação para os hebreus. Pois enfim, do capítulo 1 ao 18, a gente vê isso. A gente vê também até quando o Senhor, o Senhor vai, fala a Moisés tudo o que ele precisa fazer para Faraó, aí Moisés fica, claro, até eu no lugar dele ficaria com medo. Ele falou, mas eu não sou incapaz, enfim. E o Senhor pega e fala para ele, eu estarei contigo, eu estarei contigo. Guarda isso, Senhor, guarda isso, amados. Eu estarei contigo. E ali Moisés, ele, conforme vai fazendo, conforme ele vai se encorajando, ele vai vendo o mover do Senhor, ele vai, vou dizer assim a palavra, ele vai pegando o jeito da coisa, e assim Deus vai trabalhando através das pragas, as 10 pragas do Egito. E no final do capítulo 18, mais ou menos, dá-se o fim dessa praga, que foi a última, que foi que Deus, por coincidência, olha lá, num domingo de Páscoa, pede para que aqueles que não tenham o seu primogênito sacrificado, mate um cordeiro, unja os umbrais, os batentes das portas, para que o espírito de morte não chegue até a sua família. Então, hoje eu vejo que essa aliança, ela existe desde o início. No final vocês vão entender. Então vamos lá. E depois de tudo isso, né, a praga final chegou ao faraó, que perdeu o seu filho, e aí desde então o Senhor liberou o povo, né? O faraó liberou o povo para que eles expulsou eles do Egito. E aí que começa a nossa história. Porque aí depois que eles foram soltos do Egito, eles marcharam diante do Mar Vermelho. E aí, depois do 18 para frente, a gente vê um novo, vamos dizer assim, vários acontecimentos, que é isso que me chama a atenção. É isso que eu queria me atentar, do comportamento desse povo. Um povo que viu o Mar Vermelho se abrir. Bom, primeiro, né? Um povo que viu Deus trabalhando através da vida de um homem, que, vamos dizer assim, não era nada. E através da vida dele, fez com que ele pudesse ser usado como boca de Deus. E eu vejo um povo que, depois de ver isso, viu o faraó se rendendo. Eles que eram escravizados. Eles veem o faraó se rendendo a uma ordem do Senhor Deus. E me assusta também ver esse povo que, em frente ao mar, Deus abre o mar para eles. Mano, eu não consigo nem imaginar isso. Deus abre o mar, Deus faz esse milagre ao vivo, para todo olho que enxerga ver. E depois que fecha o mar, parece piada, né? Aí eles pegam e começam, por incrível que pareça, a reclamar, resmungar. E o que a gente vai comer agora? Legal tudo isso daí que passou, trazendo para os dias de hoje, né? Legal tudo isso daí, Moisés, mas e aí agora? A gente vai comer o quê? Então, amados, você sabe que todas essas passagens me deixam um pouco intrigado. Porque o comportamento humano é uma coisa que mexe muito comigo, e eu vejo que só em Deus a gente tem essa resposta. E Deus, ele é tão perfeito com esse plano de salvação, que a gente precisa entender esse plano por completo, para que quando a gente for questionar ou cair em questionamento em relação a como Deus trabalha na tua vida,
A gente precisa entender quem ele é. E ele fala, eu sou. Apenas isso. Eu sou o que eu sou. Amém? Então, essa outra coisa que me intriga também é que, não cansados de errar, às vezes eu fico me perguntando por que foi tão relevante colocar essas passagens desse povo que peregrinou 40 anos no deserto, reclamando. O Senhor, vamos lá para a fase 2 dos milagres, né? O Senhor cobria eles durante o dia com nuvens, para que o sol não esquentasse eles, para que eles não sofressem tanto no sol. Durante a noite, colunas de fogo se erguiam para que eles não passassem frio. Eles não passaram fome. Teve maná no deserto e mesmo assim eles reclamaram do maná no deserto. A pergunta que eu quero, diante esse resumo, assim, bem mastigadinho, tá? A pergunta que eu e você temos que fazer: será que esse povo entendeu o plano de salvação? Eu não consigo entender, eu não consigo nem te responder se sim ou se não. Mas é uma pergunta um tanto quanto curiosa, porque será que eu e você, a gente entendeu o plano de salvação de Jesus Cristo sobre as nossas vidas? Trazendo isso como exemplo? Sabe, amados, tem uma coisa na minha vida que eu falo que eu não gosto de perder tempo, né? Vamos dizer assim. Então, tudo que uma coisa da minha personalidade, tá? Tudo que eu às vezes quero fazer, eu quero entender o que eu estou fazendo. Inclusive a minha profissão, ela foi bem difícil de entrar na minha cabeça, porque para mim não bastava só puxar cabelo para fazer uma escova. Não, eu queria entender o que estava acontecendo no cabelo, enfim. Porque aí enfim, é uma forma que meu cérebro faz para poder conduzir as coisas e me dar mais segurança. E quando eu vejo isso transportado para a palavra do Senhor, e eu vejo essas passagens, isso me preocupa, porque eu vejo assim, será que esse povo realmente entendeu a salvação, o plano, a aliança que foi feita lá? Sabe, amados, eu vejo assim também. Uma coisa que eu acho, tá? Eles se apegaram tanto no plano que Deus ia dar para eles uma terra prometida que emanava leite e mel, que isso foi maior do que realmente é o plano de Deus. Talvez Jesus te alcançou, na maioria das vezes, né? Talvez Jesus te alcançou querendo sarar a sua ferida, ou te trazer conforto sobre algo, ou te dar uma vida melhor, né? Vamos dizer assim, como é muito pregado. Mas será que esse é o plano de salvação? Isso vai vir. Eu tenho certeza que buscai o reino dos céus e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Como já venho falando, né? Vamos dizer assim, na primeira pregação que eu tinha comentado. Então, será que esse plano de salvação, eles não entenderam esse maior? Porque através da vida deles, eu e você estamos falando de Deus. Esse é o plano real. Então, você vê como que é muito mais macro, a coisa é muito maior do que ela possa imaginar. Aqui também, eu gostaria de falar sobre o caráter de Deus, né? Que ficou bem explícito sobre como o Senhor trabalha e como Ele pensa. Ali quando o povo, né, através de todos esses milagres, depois de todos esses milagres, eles viram a presença do Senhor. Deus falou: não, Moisés, agora eu quero ter um contato com eles. Aí pediu para eles lavarem as roupas, pediu para eles se consagrarem 3 dias, tem os outros termos também que eu esqueci, e eles ali se encontraram com o Senhor, né? Eles sentiram a presença de Deus, eles puderam, não mais por alguém
mas eles mesmos próprios provaram dessa presença. E ali, depois de tudo isso, quando Moisés sobe ao Monte Sinai, ele fica 40 dias, se eu não me engano, para descer, e o povo já começa a se desesperar. Meu, cadê Moisés? Cadê Moisés? A gente precisa de um líder, a gente precisa de um líder, a gente precisa de um Deus. Amados, eu não consigo entender, sinceramente. Se eles entenderam o plano de salvação que estava sobre a vida deles, ou até mais, o plano de redenção até Jesus, talvez eles não tinham essa magnitude. Amém, beleza. Mas eu e você, a gente tem essa oportunidade de entender essa magnitude. E aí você vai entender onde a gente quer chegar. Eu vejo assim, já em muita roda de conversa, eu já vi que a Bíblia, né, de Gênesis a Apocalipse, teve até uma polêmica aí de um pastor que falou que a Bíblia precisava ser atualizada, né? Sabe, amados, eu vejo que assim, focando no que eu disse no começo, em Êxodo, que o Senhor se manifesta como eu sou. Ele é o ontem, o hoje e o sempre e ponto final. Isso é irredutível. E eu vejo que no meio disso temos nós. Como eu disse na segunda pregação, nós somos de origem de Adão. A gente veio de alguém. E não foi do seu pai e da sua mãe, porque tem toda uma árvore genealógica, né? E acabou em você. E a nossa origem é essa, é pecaminosa. E eu vejo que desde então, esse povo, ele... Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, eu não consigo entender pessoas que separam o Deus do Velho Testamento com o do Novo Testamento. É um só. Só que a forma como ele trabalha é diferente porque são povos e culturas diferentes. Isso é fato também. Mas uma coisa eu não tenho dúvida alguma, que todo ser humano, ele tem um instinto de sobrevivência dentro dele. E se você for olhar a história desses povos, o que eles queriam era só viver um dia após o outro e se alimentar. Não sei, não tem nas escrituras se eles almejavam algo. Mas eu criei uma sequência que a sobrevivência nossa faz a gente querer ser ou querer ter. Porque isso também está enraizado na nossa sobrevivência. E agora a gente vai começar a entrar nos dias atuais. Isso é só para dar uma elaborada de que Deus é o mesmo de Gênesis a Apocalipse. E nós também somos os mesmos de Gênesis a Apocalipse. Sabe por que nós somos os mesmos? Porque as nossas mazelas, elas carregam desde Gênesis a Apocalipse. O que muda é só o tempo em que vivemos, mas as nossas mazelas são iguais. Os nossos pecados são iguais. Como se comportamos são iguais. Uns mais, outros menos. Mas toda a descrição, eu não vejo pecado em que aconteceu no Velho Testamento, que já não aconteceu no Novo Testamento, nos dias de hoje. Eu não vejo. O ser humano é o mesmo. E tudo entrelaçado nessa questão de ser o mesmo e que Deus é o mesmo também, isso mostra o quanto nós somos dependentes dele. E só através dele nós temos a redenção e o plano de salvação é perfeito. Você está entendendo como a palavra de Deus ela amarra as coisas? Sabe o que Deus quer da nossa vida? Ele quer só a nossa obediência. Assim como a pastora Lu orou. O Senhor quer apenas a nossa obediência. É a única coisa que Ele exige de nós. E que nós amemos Ele, assim como nós amamos o próximo. E se a gente guardar esse mandamento, Ele estará em nós. Amém? Porque o plano da aliança, ele vai continuar. E a gente vai chegar nele.
Por que eu estou falando tudo isso? Hoje a gente vive em tempos de incertezas, em tempos em que eu vejo irmãos ficando pelo caminho, eu vejo tempos em que a esperança vem se esfriando, não sei porquê. Aí eu me comparo ao povo que Moisés coordenou, liderou no deserto. Será que a gente, olhando para o nosso tempo, será que a gente também, por algum motivo, não entendeu realmente o plano da salvação? Do que Deus é muito maior do que nós mesmos? De que Deus é muito maior do que tudo isso que está acontecendo? De que Deus é maior do que... Eu não sei nem porque ele fala, eu sou. O que eu vou falar contra isso? O Senhor, amados, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu nunca vou me cansar de falar isso, porque isso me acrescenta fé no meu coração. E hoje, em tempos de incerteza, tempos em que vivemos aí, né? Comércios fechados, eu já estou um mês fechado. Hoje a gente vê, depois de um ano de tudo isso que aconteceu, a gente vê muitas mortes, nós vemos, enfim, parece que realmente Jesus está voltando, né? Parece que isso nunca foi tão claro para nós, a agenda do mundo está sendo cumprida. Como eu disse já aqui muitas vezes também, se você me perguntasse 10 anos atrás, eu tinha um pouco de... Me faltava um pouco de entendimento e fé, ou sei lá. Olhava Apocalipse e eu falava, acho que não. Eu não entendia. Hoje eu vejo com os meus próprios olhos que realmente o barato vai acontecer. Então, amados, diante desse povo que Moisés liderou, e diante de nós, que somos o povo liderado por Jesus Cristo, qual é a diferença? Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu vou te dar meu exemplo. Eu mesmo, o Senhor me sustentou ano passado. Nossa, fechei o ano assim e falei, meu Deus, o Senhor é bom demais, o Senhor é maravilhoso. Eu vivi milagres. E eu me vi com medo de novo. Qual que é a diferença do povo? Então, isso é normal, né? Eu vejo que é um sentimento, assim somos nós. Assim como Pedro, diante dele, o próprio Deus, Jesus Cristo, flutuando sobre o mar. Pedro emocionado, talvez, né? Às vezes foi na emoção ali. Eu vou, Senhor. Começa a andar pelas águas. E ali ele não se atentou que aquilo já era um milagre, ele poder andar sobre as águas. E Pedro começa a olhar para o lado, para o vento que está soprando um pouco mais forte, e perdeu o foco dele. Então, amados, a palavra hoje é para te encorajar, porque talvez eu e você perdemos o nosso foco. E talvez não. Talvez não. Talvez você fale, não, mas essa palavra não é para mim, não perdi o meu foco. Amém, glória a Deus. Fortalece o irmão que dá do teu lado. Porque Deus, ele chamou nós para isso. Para fortalecer quem dá do teu lado. Então, diante de tantas incertezas, a gente vem do governos, né? Indo para caminhos um tanto quanto estranhos, eu não posso mais me assustar. Isso me assustou bastante, eu vou confessar. Mas aí o Senhor me deu essa palavra e falou, olha lá para o povo que Moisés, que eu dei no deserto. Eu sou muito maior do que você. Tá entendendo? Então, eu não posso... E aí, falando sobre isso, eu gosto muito dessa passagem que Deus mostra para Jó o que ele é. Amado, sabe o que eu acho que
a gente por ser humano, e eu não vejo que não é nada de errado nisso, porque nós somos seres limitados, isso só mostra o quanto Deus é grande e quanto nós somos dependentes dele. O problema é quando a gente acha que ele já não é tão suficiente para nós, e nós somos autossuficientes. Esse é o começo do abismo para a tua vida. Então, voltando ao caráter de Deus, o problema nosso é que a nossa visão é tão micro e Deus pensa tão macro, e a gente pensa que a nossa vida é o fim de tudo. É porque você está aqui hoje, porque você serve ao Senhor, e tudo vai acontecer quando você morrer, até você morrer. Pode ser que não, é só você olhar para trás, o plano de salvação. Abraão, ele teve uma promessa. Ele viu essa promessa? Ele não viu. Deus foi continuando, conforme foi morrendo as pessoas. Foi continuando. Josué teve a promessa. Ele viu. Ele não podia se achar a última bolacha do pacote, desculpa a expressão, e falar, não, tudo é por mim, é para mim. Não, a gente está entendendo errado. Se amanhã, até o ponto em que eu estiver vivo nessa terra, eu puder fazer a obra de Deus, amém. Esse é meu papel, é para isso que Jesus te chamou. Não se apegue se através de você vai alcançar 30 mil, 50 mil, uma pessoa. Faça apenas o que ele mandou. Porque através de você não sabe qual geração você vai alcançar. Tá entendendo? Então, a gente não entende o plano de salvação, o quanto macro ele é. E a gente pensa que tudo acaba em nós. Ó, para você ver. Eu gosto muito dessa passagem, Jó, né? O Jó, o cara serve fiel, assim como o Senhor mesmo próprio falou. Eu gosto muito dessa passagem. São 3 capítulos assim, em que Deus mostra a grandeza dele e fala para Jó assim, fica na tua. Você é gente boa, né? Trazendo para os dias de hoje. Você é gente boa, legal. Troféu joinha para você. Só que eu sou muito maior que você. Olha aqui que ele fala, ó. Deixa eu ver se eu peguei. Ó, é Jó 38, do 1 ao 21. Eu peguei só uma pequena parte porque é muito grande, tá? São, se eu não me engano, até o 40 ou 41, alguma coisa assim. Que ele vai falando, vai dando na cara de Jó, vamos dizer assim, né? Ó, presta atenção. Ó, então o Senhor respondeu a Jó, do meio da tempestade, disse ele: Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem. Vou fazer-lhes perguntas e você me responderá. Tá vendo? Deu uma intimada nele, né? Então vá lá. Me responde então. Me responde. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem mandou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe. Nossa, Deus é muito bom, né, mano? Muito irônico. É sensacional, mano. Não, vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E as suas bases? Sobre o que foram postas? E quem colocou sua pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. Quem represou o mar pondo-lhe portas, quando ele irrompeu do ventre materno? Quando o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi? Quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras? Quando lhe disse: até aqui você pode vir. Além desse ponto, não. Aqui faço parar suas ondas orgulhosas?
Uau! Até aqui você pode vir. Além deste ponto, não. Aqui faço você parar suas ondas orgulhosas? Deus perguntando para ele. Você já deu a ordem amanhã ou mostrou alvorada o seu lugar? Para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? A terra torna forma como o barro sob sinete, e tudo nela se vê como uma veste. Aos ímpios é negada a sua luz, e quebra-se o seu braço levantado. Você já foi até as nascentes do mar? Ou já passeou pelas obscuras profundezas do abismo? Está acabando. As portas da morte lhe foram mostradas? Responde aí. Você viu as portas das densas trevas? Você faz ideia de quão imensas são as áreas da terra? Fala-me, se é que você sabe. Como se vai ao lugar onde mora a luz? E aonde está a residência das trevas? Poderá você conduzi-las ao lugar que lhes pertence? Conhece o caminho da habitação delas? Vai que conhece, né? Pois você já tinha nascido. Você já viveu tantos anos. Quantos anos já tinha ali? 100? Deus é muito... Mano, Deus é top demais, mano. Vai que você sabe, né? Eu tô aqui, talvez eu não sei de nada. Sabe o que eu... Eu vejo essa... Eu gosto muito disso porque parece eu falando com o Miguel. Sabe quando o filho é pequenininho e pensa que sabe mais do que o pai? Tá bom, então. Então, beleza. Como é que faz para fazer isso, então, sabichão? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? E Deus, ele se porta desse modo com Jó. Porque Jó, ele era um servo fiel, um servo digno de louvor, né? Mas talvez ele se achasse santo demais, né? Porque ele fazia... Como é que fala? Ai, meu Deus, como ele é. Ele fazia sacrifícios para os filhos, né? Não, deixa que eu faça o sacrifício para os meus filhos. Então, amados, é assim. É só para vocês entenderem. O Senhor é maior do que tudo isso que está acontecendo. O Senhor é maior do que tudo isso que está acontecendo na tua vida. O Senhor é maior do que tudo isso que acontecerá na tua vida. O plano de salvação, ele não vai mudar por causa que eu e você queremos. O plano de salvação, ele não vai mudar porque temos um capricho ainda a ser estabelecido. O plano de salvação, ele não vai mudar porque eu e você queremos algo ainda. Ele só vai mudar quando você desistir. Aí ele vai pôr outra pessoa no jogo, porque o plano dele não vai parar. Nunca parou. Amém? Então você tem uma escolha. E obediência é a escolha. Apenas obedeça. Apenas obedeça. Obedeça. Se mantenha no seu posto. Obedeça. Quando eu via falar assim, dias piores virão, né? Eles vão vir. Não é sendo pessimista ou trazendo que Deus é top. E quando nós estamos com Ele, tudo é perfeito. Pode estar caindo, assim como o povo lá, as pragas matando todos os primogênitos. Eles foram ungidos com o sangue de um cordeiro e eles foram protegidos. Todos morreram, todos os primogênitos morreram, mas a praga não chegou à casa deles. Assim também vai ser com a gente. Procura agradar ao Senhor. Procura obedecer os seus mandamentos. Que você vai ver que tudo vai ter um propósito para a tua vida. E você procure entender esse propósito. Porque as coisas não acabam em você. A gente não sabe se Jesus vai voltar daqui 500 anos. São mais 5 gerações ainda. Mas uma coisa eu quero ter certeza, que a minha parte eu fiz. Às vezes a gente fica aí, mas Jesus vai voltar agora. Amém, glória a Deus também se for isso. Ninguém está falando que não. Mas
Amados, a gente não pode se paralisar. O medo tem paralisado a gente. E para finalizar, eu queria a tua atenção. E o próprio Jesus, antes de ser crucificado, olha para você ver como a palavra de Deus é sensacional. Tudo se amarra, amados, tudo se amarra. O plano de salvação é perfeito. É perfeito. E nós estamos vivendo a sequência desse plano de salvação. Que é igual eu repeti agora. A gente não sabe se vai demorar 500 anos, 1000 anos, 100 anos. A gente não sabe quantas gerações vão vir. Mas a gente já está vivendo na geração que pode ver o plano final. Ou o início dele, né? Que é a vinda dele. É fácil você entender isso, assim como o profeta Daniel, que profetizou sobre tudo que já aconteceu, mas ele não está vivo hoje para ver, mas ele fez a parte dele. Assim tudo, quanto cada um tem a sua história, cada um tem a sua parte no reino. Será que a gente está entendendo mesmo o plano de salvação? Tudo não acaba só em nós. Aí, para finalizar, eu queria só voltar então. Essa palavra é para te orientar, para te alertar e te encorajar. E quem vai encorajar você não vai ser eu, não. Vai ser Jesus Cristo. Você conhece Jesus Cristo? O seu Salvador? O meu Salvador? Olha o que ele fala, mano. Tá em João 14. João 14. Não se turbe o coração de vocês. Creio em Deus. Não se turbe o vosso coração. Crede também em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vos conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em verdade vos digo, porque eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Você crê no Senhor? Obras maiores ele vai fazer através da tua vida. Mas você não é o fim de tudo. O plano de salvação vai continuar. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas ele habita em vós, e estará em vós para sempre. Aquele que tem os seus mandamentos e o guarda. Este é o que me ama. Aleluia. E se alguém me amar, será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. O que eu tenho mais para falar? Eu tenho nada, porque ele mesmo se manifestou. Ele mesmo falou que se você não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração com as notícias, não se turbe o vosso coração com o que te decepcionou, te decepciona, não se turbe o vosso coração com alguma dificuldade. Ele está no controle. Não se esqueça, ele é o eu sou. E ele tem um plano de salvação. Ele é o eu sou. E ele está no controle de todas as coisas. Nós precisamos entender, aprender, para que a gente possa realmente fazer com que faça sentido a nossa estadia aqui na Terra. É assim, por assim dito. O que eu vou falar, amados? Que palavras... se o próprio Jesus fala que se a gente amar os mandamentos dele, obedecer os mandamentos nele, ele estará em nós.
Se lembra aí da tragédia do Egito? Se apega nisso, que é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Coincidência, né? É um cordeiro, usa-se um cordeiro com sangue, unge assim as portas, e depois, na mesma Páscoa, usa-se um cordeiro, que é um homem, Jesus, que pagou pelo meu e pelo seu pecado, foi crucificado. E assim a gente está vivendo o plano dele, a vida dele. Amém? E agora, para fechar, para você ver como a palavra de Deus é perfeita. A gente começou em Êxodo, eu sou, né? Olha o que está escrito em Mateus. Mateus 28, do 19 ao 20. Está escrito assim, ó. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Que promessa maior você quer? Que promessa maior que eu quero? Eu preciso me apegar a isso, porque quando a incerteza, a indecisão, a falta de fé vier ao meu coração, eu preciso me lembrar dessa palavra. Assim como ela me fortaleceu, eu estou passando para vocês. E espero que em nome de Jesus você seja fortalecido na tua casa. Eu não sei qual o teu temor, mas que o Senhor possa restaurar o teu coração. E que você possa fielmente confiar nele. Não porque eu estou falando, mas porque ele falou. Amém? Voltando no Êxodo, o finalzinho de Mateus, Jesus falou assim, né? Ah, detalhe. Mateus, essa passagem aqui de Mateus 28, 19, 20, foi logo após que ele foi crucificado. Antes de subir aos céus, ele se apresentou aos discípulos e falou: eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. O eu sou que se manifesta, porque ali para mim é o fim do plano. Para que se inicie, eu e você estamos fazendo a sequência do plano. Mas a aliança não tem mais o que ser feita. A aliança é o quê? Para que todo que naquele crê no Senhor Jesus Cristo vai ter a vida eterna. Ali foi consumada a aliança. E ali no início dessa aliança que o Senhor fez com Moisés, né, em Êxodo, no monte, repetindo de novo, ele fala assim, ó. Esse é o meu nome para sempre. Nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Amém, amados? Então, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. E nada vai passar. Porque a palavra de Deus fala assim, que tudo passará, mas a tua palavra não. A palavra dele não vai passar. Não adianta. Não adianta eu e você se espernear. A gente precisa aprender que o Senhor Jesus, ele está no controle de tudo. E se você questionar, ou se questionou agora no seu pensamento, volte-se a si mesmo. Volte-se a si mesmo. Assim, porque, como diz um ditado do mundo, né? Eu quero aprender com o erro dos outros. E eu olho aquele povo do Egito, eles não conseguiram chegar. Foi só Caleb e Josué, perdão. Só Caleb e Josué conseguiu ver a terra prometida. E aí, amados, a promessa estava sobre eles, mas porque eles foram cabeçudos, não entenderam, tiveram dificuldades, amém, foi realmente, mas eles tiveram manifestações grandiosas de Deus, eles tiveram opção, eles tiveram escolha, escolheram o pior. Eu e você temos escolhas, o sangue já foi derramado, Jesus está vivo, esperando, nos esperando ou a gente esperando ele. A escolha está pronta. O plano de salvação está pronto. A escolha é nossa. Se você tem dificuldade na tua vida, volte-se para si mesmo.
Não é que você está em pecado, não é isso que eu quero dizer. Mas veja o que o Senhor quer fazer na tua vida. Amém? Porque assim como esse povo, olhando para eles, sempre lembrem disso, né? Vão aprender com o erro dos outros. Eles tinham uma promessa sobre a vida deles, eles tinham todo um aparato de Deus para com... Foi fácil? Lógico que não. Nunca foi. E se você for ver, a vida com Deus nunca é mar de rosas. Tem sempre um preço. Tem sempre um preço. Então, volte-se para si mesmo e vamos reavaliar as coisas. Amém? E que em nome de Jesus você possa dar fruto aonde você estiver. E que eu e você podemos cumprir essa palavra do Senhor, que Ele derramou sobre as nossas vidas com a própria boca dele. Que ide e fazei discípulos. Seja 1, seja 2, seja 30, seja 50. Mas não desista, amados. Não deixa a televisão, né? Não estou querendo ser religioso ou fanático. Não deixa que a mensagem externa paralise a tua mente, porque a mensagem que a gente tem que se apegar é a do Senhor, a palavra dele, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês, e eu queria orar encerrando, desejando toda sorte de bênção sobre a casa de vocês. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é um Deus extraordinário, Pai. Nós somos tão pequeninos, Senhor, diante da Tua presença, Senhor. Nós somos como um grão de mostarda mesmo, Senhor, diante dos Teus olhos, ó Pai. Nós não somos nada, Senhor. Nós não somos nada, Senhor. E diante disso, Deus, eu quero te agradecer pelo sacrifício que foi feito na cruz. Eu quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada servo aqui que está ouvindo a Tua palavra, que essa palavra possa alcançar os corações, ó Pai, e que o Senhor possa se manifestar, Senhor, através da Tua palavra e do Teu Espírito, Deus, em nome de Jesus. Igreja, que a bênção do Senhor seja convosco, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.